Meu nome é Lúcia, tenho 33 anos, sou major da Força Aérea Brasileira e uma agente fantasma, tão secreta que nem meu próprio pai sabe da minha existência. Na base aérea de Brasília, em meio a 200 oficiais de alta patente, o cheiro de café requentado e um silêncio sufocante preenchiam a sala quando meu pai, o general Mendes, riu bem na minha cara. Ele apontou o dedo, sua voz ecoando pelo auditório. Sente-se, Lúcia. Você é um zero. Não me envergonhe. Ele não tinha ideia de que o homem que acabara de entrar, um coronel imponente da Marinha, não estava ali para vê-lo. Ele estava ali para me encontrar, e meu codinome não era a filha do general. Meu pai pensava que ele era o homem mais poderoso da sala. Mas quando li o arquivo rotulado Fantasma 13, o rosto dele mudou de um vermelho intenso para um branco pálido. Ele havia cometido o maior erro da sua vida. Comente justiça. E se inscreva se você já foi subestimada pela sua própria família. Essa é uma história sobre o preço da arrogância. O ar na sala de briefing estratégico da Base Aérea de Brasília sempre tinha o mesmo cheiro: café queimado, cera de chão industrial e o toque metálico do ar-condicionado agressivo. Era um cheiro frio, estéril. O cheiro da burocracia e do poder. Eu estava sentada na última fila, cadeira Z14. Minha coluna pressionada contra o plástico duro da cadeira, meu uniforme estava impecável, passado a ferro tão afiado que poderia cortar vidro, meus cabelos loiros puxados para trás em um coque regulamentar tão apertado que repuxava minhas têmporas. Eu me fiz pequena, eu me fiz invisível, era um mecanismo de sobrevivência que eu havia aperfeiçoado ao longo de 3 décadas. Não na escola militar, mas na mesa de jantar, lá na primeira fila. Sob as luzes fluorescentes brilhantes, estavam os VIPs. E bem no centro, dominando a cena como um rei em seu trono, estava meu pai, o general Arthur Mendes. Ele tinha 60 anos, mas carregava seus anos como medalhas. Seus cabelos grisalhos eram cortados em um estilo alto e apertado que desafiava a gravidade. E sua pele era bronzeada de fins de semana no campo de golfe com senadores. Ele ria alto de algo que um tenente-coronel acabara de sussurrar para ele. Era uma risada estrondosa e ensaiada, do tipo projetado para preencher uma sala e lembrar a todos quem era o dono do oxigênio ali. Que piada, Johnson! Que piada! Meu pai berrou, batendo no joelho. Os oficiais ao redor riram em uníssono, um coro de puxa-sacos. Eles não riram porque era engraçado. Eles riram porque ele era um general com 3 estrelas no ombro e suas carreiras dependiam do humor dele. Abaixei meus olhos para minhas mãos. Elas estavam firmes, tinham que estar. Pensei em Marco Aurélio, o imperador estoico que eu lia todas as noites antes de dormir. A melhor vingança é não ser como aquele que causou a injúria. Respirei fundo, segurando por 4 tempos, soltando por 4. Então a atmosfera na sala mudou. Não foi um som, foi uma mudança de pressão. As pesadas portas duplas na parte de trás do auditório se abriram, mas não com o rangido usual. Elas se abriram com violência controlada. O burburinho na sala morreu instantaneamente. Até a risada do meu pai foi interrompida, presa na garganta como uma espinha de peixe. Um homem entrou, ele não andou, ele avançou. Ele estava vestindo o uniforme de trabalho da Marinha, a camuflagem digital parecendo deslocada no mar de azul da Força Aérea. Na gola, a águia prateada de um coronel, no peito, o tridente dos fuzileiros navais. Coronel Marcos Rocha. Eu o conhecia, não socialmente, mas operacionalmente. Havíamos compartilhado um helicóptero de extração em uma missão no exterior 3 anos atrás. Ele era uma lenda na comunidade de operações especiais, um homem que não jogava política, ele jogava para valer. Ele ignorou as 200 cabeças que se viravam para ele. Ele ignorou o protocolo. Ele caminhou diretamente pelo corredor central, suas botas batendo ritmicamente contra o carpete. Ele parou a 3 metros do palco, olhando diretamente para o painel de generais. General Mendes, disse Rocha. Sua voz não era alta, mas alcançou a parte de trás da sala com clareza aterrorizante. Era áspera e granulada. Meu pai piscou, claramente irritado por ter seu foco de atenção roubado. Ele ajustou a gravata, colocando sua máscara de líder benevolente. Coronel Rocha, a que devemos essa interrupção? Estamos no meio de uma avaliação estratégica. Não tenho tempo para avaliações, general.
disse Rocha, interrompendo-o. Tenho uma situação se desenvolvendo no setor Sierra Tango. Preciso de um recurso de primeira linha. Desdobramento imediato. Meu pai zombou, recostando-se. Temos muitos pilotos aqui, coronel. Escolha o seu. Não preciso de um piloto, disse Rocha. Preciso de um fantasma, especificamente, um atirador de elite, com credenciais TSSI e capacidade de reconhecimento profundo. A sala ficou em silêncio. TSSI. Informações ultra-secretas compartimentadas sensíveis. Isso não era apenas uma credencial alta, isso era uma credencial que não existe. Rocha varreu a sala, seus olhos movendo-se como um predador em busca de presa. Disseram-me que o recurso está nesta sala. Meu coração batia contra minhas costelas. Faça isso, Lúcia. Eu não olhei para meu pai. Não olhei para os rostos confusos dos homens ao meu redor. Concentrei-me na placa de saída, acima da cabeça de Rocha. Levantei-me. O som da minha cadeira arranhando o chão ecoou como um tiro em uma biblioteca. Cabeças se viraram, 200 pares de olhos se moveram do palco para a última fila. Eu me levantei em posição de sentido, ombros para trás, queixo erguido, uma estátua perfeita de disciplina militar. Marcos Rocha se virou lentamente, seus olhos fixos nos meus. Não havia reconhecimento em seu rosto, apenas avaliação profissional. Ele assentiu uma vez. Mas antes que ele pudesse falar, uma voz ecoou da frente. Sente-se. Era meu pai. Ele não estava mais olhando para Rocha, ele estava olhando para mim. Seu rosto havia se transformado. O líder benevolente havia desaparecido. Em seu lugar estava o homem que costumava inspecionar meu quarto com uma luva branca quando eu tinha 10 anos. Seu rosto estava contorcido em uma mistura de constrangimento e raiva. Major Mendes, ele latiu, sua voz escorrendo com descendência. Você não me ouviu, eu disse. Sente-se, General, comecei. Minha voz firme, apesar do tremor em meus joelhos, o coronel solicitou. Não me importa o que ele solicitou. Meu pai gritou, levantando-se para afirmar sua dominância. Ele olhou ao redor da sala, oferecendo um sorriso forçado e apologético aos outros oficiais, como se eu fosse uma criança indisciplinada que acabara de derramar suco no carpete. Desculpem-me, senhores, disse meu pai, seu tom mudando para uma risada desdenhosa. Ele apontou um dedo para mim, um dedo que parecia uma arma. Minha filha, ela se confunde. Ela trabalha com administração, logística e cadeias de suprimentos. Ela tem a tendência de superestimar sua importância. A sala exalou, a tensão se quebrou. Uma onda de risada se espalhou pela multidão. A administração. Alguém sussurrou por perto. Ela se levantou para um pedido de sniper. Que piada. Sente-se, Lúcia, disse meu pai, sua voz baixando para um rosnado perigosamente baixo que apenas membros da família reconheceriam. Você é um zero nesta equação. Não me faça sentir vergonha de você. Não aqui. A soberba precede a ruína. E o espírito altivo, a queda. O versículo de Provérbios passou pela minha mente. Fiquei ali por 3 segundos. 3 segundos que pareceram 3 vidas. Senti o calor subindo em minhas bochechas, não de vergonha, mas de uma fúria fria e dura. Ele não apenas me desconsiderou, ele me apagou. Para ele, o uniforme que eu usava era uma fantasia. A patente no meu ombro era uma decoração. Lentamente, me sentei de volta na cadeira. Meu pai assentiu, satisfeito. Ele havia colocado o cão de volta no canil. Ele se virou para Marcos Rocha, exibindo um sorriso vitorioso. Agora, coronel, vamos encontrar um operador de verdade. Não vamos. Mas eu não estava mais olhando para o chão. Levantei a cabeça e olhei diretamente para as costas do meu pai. Ele virou a cabeça ligeiramente, encontrando meu olhar por um breve segundo, antes de me dispensar novamente. Aquele olhar era o mesmo olhar de absoluto desprezo casual. O olhar que dizia, você não é nada. O olhar que dizia, você é apenas uma garota. O ar-condicionado zumbia, frio e indiferente. Mas enquanto eu encarava as costas da sua cabeça, a sala de briefing se desfez, o cheiro de café desvaneceu, substituído pelo cheiro de peru assado e cera de madeira. Eu não era mais uma major de 33 anos. Eu tinha 18 anos novamente, sentada à mesa de jantar de mogno em Minas Gerais, e meu pai estava olhando para mim com aqueles mesmos olhos, o brilho. Aquela foi a ponte entre o presente e o passado.
Enquanto eu estava sentada naquela sala de briefing estéril na Flórida, olhando para as costas do meu pai, o zumbido frio do ar-condicionado desapareceu, foi substituído pelo cheiro de recheio de sálvia, peru assado e o pesado e sufocante cheiro de cera de madeira. Fui transportada de volta para os subúrbios do interior de Minas Gerais. Eu tinha 18 anos. Era dia de ação de graças. Nossa casa era uma mansão colonial espaçosa com pilares brancos e um gramado impecável, que parecia ter sido cortado com tesoura de unha. Por dentro, era um museu do ego do meu pai, fotos emolduradas dele, apertando a mão de senadores, caixas de sombra cheias de suas medalhas, e uma bandeira do Brasil dobrada em um triângulo perfeito na lareira. A mesa de jantar estava posta com a louça fina, o tipo que morríamos de medo de lascar. Minha mãe passou 3 dias preparando a refeição. O peru estava dourado, o molho de cranberry estava perfeitamente gelatinoso, e a travessa de batata doce estava fumegante no centro, mas o ar estava tão frio que você podia ver sua respiração. Me passa o molho, meu pai disse, sem levantar os olhos do prato. Ao fundo, o jogo do Atlético Mineiro estava a todo volume na TV da sala de estar, o rugido da torcida pontuava o silêncio à nossa mesa. Respirei fundo, minhas mãos tremiam debaixo da mesa, apertando o guardanapo até meus nós dos dedos ficarem brancos. Eu tinha notícias, grandes notícias. Eu estava segurando-as há semanas, esperando o momento perfeito, certamente em um dia de gratidão, em um dia de família, ele finalmente me veria. Pai, comecei, minha voz pequena. Recebi a carta hoje. Ele continuou mastigando, fatiando um pedaço de carne branca com precisão cirúrgica. Que carta? Da Força Aérea? Eu disse, incapaz de impedir que o orgulho transbordasse em minha voz. Eu entrei. Não apenas entrei, pai. Eu me qualifiquei para a trilha especializada. Minhas notas no SBAB foram no percentil 99. Minha mãe congelou, uma olheira suspensa no ar. Ela olhou para ele, os olhos arregalados, implorando-lhe silenciosamente para ser gentil. Apenas desta vez, meu pai lentamente pousou o garfo. O som do tilintar contra a porcelana ecoou como um martelo. Ele finalmente olhou para mim. Não foi um olhar de orgulho, foi um olhar de confusão, como se eu tivesse acabado de lhe dizer que planejava me tornar uma palhaça de circo. Enfermagem? Ele perguntou. Ou logística? Operações de combate? Eu o corrigi, sentando-me mais ereta. Quero pilotar, ou talvez inteligência. Ele riu. Foi um latido de risada curto e seco, pegou sua taça de vinho, agitando o caro cabernet. Lúcia, querida, vamos ser realistas. A vida militar é difícil. Não é para alguém da sua índole. Você quer ajudar as pessoas, seja enfermeira, encontre um bom oficial no corpo de saúde. Não brinque de soldado. Meu coração se despedaçou assim. Mas, pai, eu insisti. Minhas notas foram mais altas que as suas quando você se alistou. A temperatura na sala caiu 10 graus. Notas são papel, ele retrucou. Guerra é sangue. Você não tem estômago para isso. Ele se virou de mim, dispensando todo o meu futuro com um aceno de mão, olhou para meu irmão, Juliano, que estava sentado do outro lado da mesa. Juliano, o garoto de ouro. Juliano, que acabara de desistir da faculdade porque a pressão era demais e passara os últimos 3 meses dormindo no sofá e jogando videogame. A voz do meu pai amoleceu instantaneamente, tornando-se calorosa e paternal. Como vai a busca por emprego, filho? Sem pressa, sabe? Você precisa se encontrar. Leve seu tempo. Estamos orgulhosos de você por conhecer seus limites. Juliano encolheu os ombros, enfiando um pãozinho na boca. Obrigado, pai. Olhei para o meu prato. O peru parecia cinzas. A injustiça queimava em minha garganta como ácido. Juliano desistiu e foi apoiado. Eu me destaquei e fui dispensada. Naquela noite, enquanto o resto da casa dormia, deitei-me no chão do meu quarto. Estendi a mão debaixo da minha cama e peguei uma caixa de sapatos velha. Este era o meu segredo. Esta era a minha vergonha. Dentro não havia cartas de amor ou diários. Dentro havia fitas azuis do estande de tiro local, certificados de alta pontuação do acampamento de verão da Rock que eu havia frequentado sem lhe contar. Passei os dedos sobre a folha de ouro dos prêmios. Eu tinha que escondê-los. Toda vez que eu tentava mostrar a ele uma folha de alvo com um agrupamento apertado, ele zombava.
Armas são para homens, Lúcia. Uma mulher segurando um rifle parece ridícula, parece desesperador. Então, aprendi a esconder meu talento, aprendi a me envergonhar da única coisa em que eu era realmente talentosa. Enfiei a caixa de volta no escuro, juntando poeira com os monstros debaixo da cama. Desci para pegar um copo de água. Minha mãe estava na cozinha esfregando a assadeira. Suas mãos estavam vermelhas e ásperas da água quente. Ela parecia cansada. Ela sempre parecia cansada. Mãe, eu sussurrei. Por que ele faz isso? Por que ele odeia que eu queira servir? Ela suspirou. Sam se virar. Continuou esfregando a esponja de aço contra o metal. Ele não odeia Lúcia. Ele se preocupa. Ele é de outra época, da velha guarda. Ele pensa que está te protegendo. Ele não está me protegendo, eu disse, minha voz tremendo. Ele está me apagando. Ela desligou a água e secou as mãos em um pano de prato. Caminhou até mim e tocou minha bochecha. Sua mão estava quente, mas seus olhos estavam vazios. Não faça cena, querida. Por favor. Por mim, apenas deixe-o ser o general. É mais fácil assim. A cumplicidade do silêncio, ela me amava, mas o temia mais. Esse padrão nunca mudou. Me seguiu para fora daquela casa e para dentro do uniforme. 3 anos depois, durante o treinamento tático avançado no deserto do Atacama, sofri uma queda feia durante um treinamento de rapel noturno, rasguei o manguito rotador e fraturei 2 costelas. Fiquei no hospital da base por 3 dias. Não liguei para ele. Eu sabia que era melhor não. Mas minha mãe o fez. Esperei uma ligação, um cartão, até mesmo um genérico melhoras com sua assinatura carimbada por uma secretária. Nada veio. No 4º dia, enquanto eu arrumava minha mala para sair do hospital, meu telefone vibrou. Uma mensagem de texto do pai. Meu coração saltou. Eu tinha 21 anos, uma mulher adulta, uma oficial comissionada, mas ainda era uma criança desesperada esperando por uma migalha. Abri a mensagem. Mamãe me disse que você se machucou. Eu te disse que não era um playground. Você provou seu ponto. Renuncie à sua comissão e volte para casa. O filho da vizinha, Patrício, é solteiro. Ele é advogado. Hora de se casar e parar com essa bobagem. Fiquei olhando para a tela até que a luz de fundo se apagou, deixando-me no escuro. Ele não perguntou se eu estava com dor. Ele não perguntou se eu estava bem. Ele viu minha dor como uma oportunidade para provar que estava certo. Ele viu meus ossos quebrados como um sinal de que eu deveria voltar para a cozinha. Se você já se dedicou de coração para deixar alguém orgulhoso, apenas para ser recebido com fria indiferença ou crítica, por favor, clique no botão curtir e comente. Eu sou suficiente abaixo? Vamos lembrar uns aos outros que nosso valor não é definido pela aprovação de ninguém. Apaguei a mensagem. Aquela foi a noite em que a tristeza se transformou em outra coisa, transformou-se em uma rocha fria e dura no fundo do meu estômago. Fiquei naquele quarto de hospital, segurando meu braço ferido, e me fiz a pergunta que me assombraria pela próxima década. Por que ainda estou tentando me provar para um homem que está determinado a ser cego, se ele não olharia para mim quando eu estivesse na luz? Talvez eu precisasse ir para um lugar onde ele não pudesse desviar o olhar, um lugar mais escuro, um lugar mais difícil. Eu não ia ser enfermeira, eu não ia ser esposa de advogado. Eu ia me tornar a coisa que ele mais temia. Eu ia me tornar uma arma que ele não poderia controlar. Se você quer saber como é o inferno, não é fogo e enxofre, é uma vala de drenagem no interior do Rio Grande do Sul. 3 da manhã, com lama a 40 graus infiltrando-se em seus poros, eu tinha 22 anos, deitada de bruços em um traje guile que pesava 9 quilos quando seco e 22 quilos quando molhado, não me movia há 14 horas, meu corpo gritava. Cada articulação parecia estar sendo moída, até virar pó. Uma formiga rastejava pela minha pálpebra, mas eu não podia piscar. Se eu piscasse, o brilho poderia revelar minha posição aos observadores que examinavam a linha das árvores com ópticas de alta potência. Esta era a escola de atiradores de elite. A taxa de desistência era de mais de 60%. Para as mulheres, era quase impossível. Não porque não pudéssemos atirar. As mulheres são, estatisticamente, melhores atiradoras devido a centros de gravidade mais baixos e paciência. Mas por causa da garra, minha bexiga estava cheia, dolorosamente cheia, numa vida normal.
Na vida que meu pai queria para mim, eu me desculparia e iria a um banheiro azulejado com pote-porre na bancada. Mas aqui na lama não havia tempo para isso. Endureça sua mente, eu pensei. Concentrei-me na voz em minha cabeça. Não era mais a voz do meu pai, era David Goggins. Eu ouvia Can't Hurt Me repetidamente durante minhas caminhadas. Eu reproduzia suas palavras agora como uma oração. Quando você pensa que está acabado, você está apenas em 40% da capacidade do seu corpo. Eu não me movi. Eu apenas me soltei. Senti o calor se espalhar pelo traje, seguido imediatamente pelo frio congelante, quando a urina se misturou com a lama. Foi degradante, foi nojento e foi absolutamente necessário. Fiquei ali por mais 18 horas na minha própria sujeira, quando os instrutores finalmente passaram por mim, errando minha posição por centímetros. Não senti vergonha, senti poder. Eu havia feito o que os garotos de ouro não conseguiram fazer. Eu havia me apagado para sobreviver. 6 meses depois, a lama do Rio Grande do Sul foi substituída pela poeira do Vale do Coringal, no Afeganistão. Isso não era treinamento, este era o show de verdade. Minha primeira missão foi a de vigilância para um pelotão de fuzileiros navais, limpando uma aldeia suspeita de abrigar correios de alvos de alto valor, HVT. Eu estava empoleirada em uma crista, a 730 metros de distância, olhando através de uma mira Schmidt 7 Bender. Minhas mãos tremiam um pouco. Este era o momento da verdade. Armas são para homens. Meu pai dissera. Você não tem estômago para isso. Abaixo de mim, as comunicações crepitaram. Estamos sob fogo. 3 horas. Elevação alta. Eu o vi, um combatente com um RPG surgindo de trás de um muro de pedra, mirando diretamente no veículo principal. O tremor parou instantaneamente. Meu mundo se estreitou para a mira, desvio de vento 3 cliques para a esquerda. Elevação ajustada para o ângulo. Inspirar, expirar, pausa no final da expiração. Aperte. O recuo do M20 e 4 chutou meu ombro. 1 segundo depois, uma névoa rosada espirrou contra a rocha cinzenta. O combatente caiu. O RPG rolou inofensivamente para o chão. Bom efeito no alvo. Meu observador sussurrou. Morte limpa. Não senti enjoo. Não senti tristeza. Senti uma fria satisfação profissional. Eu acabara de salvar 4 vidas americanas. Eu era boa nisso. Eu era excepcional nisso. Fiz 2 missões. Acumulei um número confirmado de mortes que teria deixado qualquer um dos oficiais do meu pai com inveja. Voltei com areia nas botas e uma estrela de bronze na minha mochila. Voltei para casa, em Minas Gerais, para uma licença. Era verão, as cigarras zumbiam, meus pais estavam dando uma festa no jardim, o gramado estava perfeito, o vinho branco estava gelado e os convidados eram a típica multidão de Brasília. Lobistas, empreiteiros e oficiais buscando promoções. Eu estava usando um vestido de verão, cobrindo os hematomas em meus ombros do apoio do rifle. Eu me sentia como uma alienígena. O silêncio do Hindu Kush ainda ecoava em meus ouvidos. Mas aqui as pessoas reclamavam da umidade e do trânsito na BR-040. Uma mulher se aproximou de mim. Dona Gisele, a esposa de um senador. Lúcia, querida, não tivemos há séculos. Ela cantarolou, girando seu chardonnay. Seu pai disse que você estava viajando. Onde você estava? Abri a boca. Queria dizer, estive no Vale do Rio Pet, fornecendo cobertura para a 101 mira aerotransportada. Não durmo em uma cama há 7 meses. Mas antes que eu pudesse falar, a mão do meu pai pousou no meu ombro. Era pesada, possessiva e um aviso. Ela estava na Europa. Meu pai disse em voz alta, sorrindo aquele sorriso ensaiado e encantador. Mochilando. Você sabe como são os millennials, se encontrando em albergues na França e na Itália. Eu congelei. Dona Gisele riu. Ah, que maravilha! Paris na primavera é de morrer. Olhei para meu pai. Ele não olhou para mim. Ele já estava varrendo a multidão em busca de alguém mais importante para conversar. Ele havia mentido. Ele havia transformado meu serviço, meu sacrifício, meu sangue e suor em férias. Por quê? Porque uma filha que mata terroristas não se encaixa na narrativa da doce família do general. Era muito bagunçado, muito masculino. Ameaçava seu destaque. Fiquei ali, cercada de poder e riqueza, e percebi que era invisível. Não o corrigi, não fiz cena.
Apenas tomei um gole do meu chá gelado e deixei a mentira me cobrir como um sudário. Aquele foi o momento em que Lúcia morreu e Fantasma realmente nasceu. Quando voltei para a base, minha equipe começou a notar algo. Eu não ficava no clube de oficiais, não me gabava dos meus tiros, não contava histórias de guerra. Eu fazia o trabalho, arquivava o relatório e desaparecia. Onde diabos está a Mendes? Meu comandante perguntou um dia depois de um briefing de missão. Sumida, senhor. Marcos Rocha, então capitão de corveta, disse, olhando para a cadeira vazia onde eu estava sentada segundos antes. Ela é como um fantasma. Você não a vê até que ela queira. E ela já se foi, antes que você possa agradecer. Ela fantasma o nome pegou. Mais tarde, quando obtive minha credencial ultra-secreta e me juntei à divisão de atividades especiais, escolhi meu codinome, Fantasma 13. O número 13 era de má sorte. A má sorte do meu pai, porque ele pensou que havia me enterrado sob suas mentiras, ele pensou que havia me envergonhado ao silêncio. Ele não percebeu que, ao me ignorar, ao me forçar para as sombras, ele me dera a cobertura perfeita. Ele me treinou para ser invisível, e a invisibilidade é a maior arma de um atirador de elite. O ancoradouro enferrujado não era o tipo de lugar que você encontrava no TripAdvisor. Era um boteco escondido em uma estrada de serviço a 3 quilômetros do portão principal da base. Não tinha janelas, o chão estava perpetuamente pegajoso com cerveja derramada, e o ar cheirava a uma combinação de lúpulo velho, desinfetante de limão e suor. Para um civil, poderia ter parecido um buraco na parede. Para nós, era uma catedral. Era sexta-feira à noite. A jukebox no canto tocava Zeca Pagodinho, o baixo ritmo do violão competindo com o tilintar das bolas de bilhar e o rugido de risadas dos camarotes. Eu estava sentada em uma mesa de madeira riscada perto do fundo, saboreando uma cerveja Pilsen. Não estava de uniforme, estava de jeans e uma camiseta cinza. Meu cabelo solto pela primeira vez em dias. Ao meu redor estava minha equipe, minha verdadeira família. Havia o gaúcho, um especialista em armas pesadas de Porto Alegre, que conseguia desmontar uma metralhadora em 30 segundos vendado. Havia o mineiro, nosso cara das comunicações que parecia um contador de colégio, mas tinha um coração púrpura por arrastar um fuzileiro ferido para fora de um Humvee em chamas. E então havia a lembrança do homem que nos havia reunido. Eu olhava para a condensação escorrendo pela minha garrafa de cerveja, e minha mente divagava para uma sala de briefing em Cabul. 6 meses antes, foi a primeira vez que trabalhei diretamente com o coronel Marcos Rocha. Havia sido uma operação conjunta, de alto risco, um resgate de reféns nas montanhas. Havíamos sido encurralados em um vale, sob fogo pesado de 3 lados. A aeronave de extração não conseguia pousar. Estávamos com pouca munição. Eu havia encontrado um poleiro, uma saliência rochosa irregular a 450 metros acima. Fiquei ali por 12 horas, assando no sol, calculando velocidades de vento que giravam imprevisivelmente pelo cânion. Fiz 9 disparos, derrubai 9 alvos. Cada um era uma ameaça que estava prestes a flanquear a equipe de Rocha, quando finalmente voltamos para a base, cobertos de poeira e adrenalina. Esperei o de sempre. Esperei que os fuzileiros fossem para seu próprio debriefing, ignorando o apoio da Força Aérea. Em vez disso, Marcos Rocha caminhou diretamente até mim no refeitório. Ele estava coberto de sujeira, seu rosto manchado de suor. Ele não sorriu. Não flertou. Ele me olhou diretamente nos olhos. Ele bateu uma garrafa de água fresca na mesa na minha frente. Mendes, ele dissera, sua voz rouca. Senhor. Eu me levantei instintivamente. Senta-se. Ele ordenou, mas não como meu pai. Foi uma ordem dada com respeito. Ele se inclinou, baixando a voz para que só eu pudesse ouvir. Aquele tiro no atirador de RPG, o das 11 horas, o vento estava complicado, senhor. Eu respondi. Você salvou a vida do meu homem de ponta, Rocha disse. Você é o olho que tudo vê, major. Sem você lá naquela rocha, teríamos voltado para casa em sacos de corpos hoje. Ele bateu uma mão pesada no meu ombro. Não era possessivo. Era uma afirmação. Você é uma arma, Mendes. Uma e tanto. Aquele momento valeu mais para mim do que todas as medalhas que meu pai já havia exibido em suas caixas de sombra. Rocha não tinha visto uma mulher, não tinha visto uma filha de general. Ele tinha visto uma guerreira.
De volta ao ancoradouro enferrujado, uma mão acenou na minha frente, tirando-me da lembrança. Terra, para fantasma. Ogal Horiu, deslizando um copo de cerveja na mesa. Você está com aquele olhar de 1000 jardas de novo, beba. A conta é minha hoje à noite. Eu sorri, um sorriso genuíno que alcançou meus olhos. Obrigada, gaúcho. Ai, disse uma voz rouca do assento ao lado. Eu me virei. Era a primeiro-sargento Helena Rodrigues. Ela tinha 50 anos, dura como couro, com mechas grisalhas no cabelo e um olhar cínico nos olhos que já vira muitos comandantes irem e virem. Ela estava perto da aposentadoria e havia se tornado a mãe galinha não oficial da nossa unidade. Se mães galinhas bebessem uísque puro e fumassem Marlboro, Helena deu um gole em sua bebida e olhou para mim com inteligência penetrante. Ouvi sobre o briefing hoje, sobre a lista de promoção. Eu me enrijeci. Eu não fui aprovada para a linha de comando novamente. E deixe-me adivinhar. Helena disse, sua voz diminuindo. Papai querido, teve algo a ver com isso. Dei de ombros, traçando a borda da minha garrafa. Ele diz que não estou pronta. Ele diz que preciso de mais experiência administrativa. Ele pensa que o campo está me deixando bruta. Helena zombou, soltando uma nuvem de fumaça imaginária. Ela se inclinou para perto, seu tom mudando de casual para intenso. Escute-me, Lúcia. Eu servi sob homens como Arthur Mendes por 30 anos. Conheço o tipo. Ela apontou um dedo calejado para o meu peito. Ele não é cego. Ele sabe exatamente o quão boa você é. Esse é o problema. Eu franzi a testa. O que você quer dizer? Ele tem ciúmes. Helena sussurrou. Ele é um oficial da velha guarda. Ele conquistou sua patente, apertando mãos e jogando golfe. Você conquista sua patente na lama, você tem respeito, respeito de verdade, o tipo que ele não pode comprar. Não deixe a sombra do velho bloquear seu sol, menina. Ele está apavorado, que um dia você vai ofuscá-lo. Suas palavras me atingiram como um golpe físico. Ciúmes, meu pai, o grande general, parecia impossível. No entanto, enquanto olhava ao redor da mesa para o gaúcho e o mineiro rindo, pela maneira como me tratavam como igual, como uma parte vital da máquina, percebi que Helena poderia estar certa. Aqui eu era a fantasma 13, eu era essencial. Meu telefone vibrou violentamente na mesa, chacoalhando contra a madeira. A tela acendeu. O nome pai piscava em letras brilhantes e exigentes. As risadas na mesa pareceram desaparecer. O calor do bar evaporou. Peguei o telefone, meu estômago se apertando em um nó, abri a mensagem. Esteja em casa até às 8 horas amanhã. Mamãe está estressada com o churrasco para o senador. A equipe de limpeza não fez o banheiro de baixo e os móveis do pátio precisam ser esfregados. Vista algo bonito, nada de camuflagem. Fiquei olhando para as palavras esfregar os móveis do pátio. Eu era um recurso de primeira linha. Eu era o olho que tudo vê, capaz de atingir um alvo a mais de 1 quilômetro de distância. Minhas mãos, que haviam salvado fuzileiros navais da morte, estavam sendo convocadas para limpar banheiros e limpar cadeiras, porque meu pai queria impressionar um político. A ironia era tão afiada que tinha gosto de sangue na minha boca. O gaúcho olhou, percebendo a mudança na minha expressão. Más notícias, ordem de recolhimento. Olhei para ele, olhei para esta família de desajustados que levaria uma bala por mim, então olhei de volta para o telefone. Não, eu disse, minha voz baixa. Apenas um lembrete do meu lugar. Peguei minha cerveja e a bebi em um longo gole. O amargor do lúpulo combinava com o amargor no meu coração. Tenho que ir, eu disse, levantando-me. Tenho serviço amanhã. Serviço? Perguntou o mineiro. É sábado. É, eu disse, pegando minhas chaves. Serviço de zeladoria. Saí do calor do ancoradouro enferrujado para a noite úmida da Flórida. Atrás de mim, a música continuava. À minha frente estava a mansão, o churrasco e o homem que queria transformar um lobo em um Golden Retriever. Mas as palavras de Helena ecoavam em minha mente a cada passo. Ele está apavorado que um dia você vai ofuscá-lo. Talvez fosse hora de parar de limpar os móveis e começar a virar a mesa. Faltavam exatamente 7 dias para o incidente na sala de briefing, uma semana antes de o mundo conhecer o nome Fantasma 13.
O cenário era o Clube dos Oficiais na Base Aérea de Brasília. Era a gala anual, uma noite em que o ar cheirava a perfume caro, prime rib, e o suor desesperado de coronéis tentando virar general. A iluminação era fraca. A banda de jazz tocava uma suave versão de Garota de Ipanema, e a sala estava cheia do tilintar de taças de cristal. Cheguei às 19 horas em ponto. Havia passado 1 hora na frente do espelho me preparando. Não estava usando um vestido de coquetel. Não estava usando pérolas. Estava usando meu uniforme de gala. Meu uniforme estava impecável. As folhas de carvalho prateadas da minha patente de major brilhavam em meus ombros, minha barra de fitas. Embora eu mantivesse as operações mais sensíveis fora dela, ainda era impressionante. 3 fileiras de condecorações, que representavam sangue, suor e areia. Senti orgulho. Pela primeira vez em muito tempo, senti que pertencia a este mundo. Avistei meu pai do outro lado da sala. Ele estava dominando a área perto do bar aberto, cercado por um senador e 2 empreiteiros de defesa. Ele parecia o estadista distinto, terno perfeitamente ajustado, um uísque em uma mão, um charuto na outra. Caminhei até ele, ombros para trás. Boa noite, general. Ele se virou. Seu sorriso, que estava brilhando para o senador, desapareceu no segundo em que seus olhos pousaram em mim. Ele me olhou de cima a baixo, seus lábios se curvando em desgosto. Lúcia, ele disse, sua voz baixando para que os outros não pudessem ouvir. O que você está vestindo? Pisquei, confusa. É uma gala militar, pai. Este é o uniforme apropriado. Para um homem, ele sibilou. Você parece um motorista, eu disse para sua mãe comprar aquele vestido de seda azul. Aquele que realmente mostra que você tem um corpo. Ele suspirou, balançando a cabeça como se eu o tivesse insultado pessoalmente. Deus, você torna tão difícil te ajudar. O senador Silva trouxe o filho dele hoje à noite. Ele é um banqueiro de investimentos. Eu queria te apresentar. Como vou vendê-lo com isso? Ele gesticulou vagamente para o meu uniforme, para as medalhas em meu peito, como se fossem uma mancha. Meu estômago se contorceu. Eu não era uma filha para ele. Eu não era uma oficial. Eu era gado para ser negociado. Não estou aqui para encontrar um marido, general, eu disse rigidamente. Estou aqui para representar minha unidade. Antes que ele pudesse retrucar, um jovem tenente se aproximou de nós. Era o tenente Pereira, um garoto da minha equipe de inteligência. Ele me viu e imediatamente ficou em posição de sentido. Boa noite, Major Mendes, Pereira disse, sua voz cheia de respeito genuíno. Ele não viu uma mulher fantasiada. Ele viu sua oficial superior. Os olhos do meu pai se estreitaram. Ela odiava isso? Ele odiava ver alguém me respeitar sem a permissão dele. À vontade, tenente. Meu pai interrompeu, colocando-se entre nós. Ele colocou a mão no meu ombro, pesada, condescendente. Ele sorriu para Pereira, mas era um sorriso de tubarão. A Lúcia não está de serviço hoje à noite, filho. Ela está aqui apenas como minha filha. Ele se virou para mim, seu aperto no meu ombro se intensificando. Querida, o copo do senador está vazio. Por que você não vai até o bar e pega uma recarga para ele, gin tônica, com bastante limão, e aproveita para me pegar outro uísque? O ar saiu dos meus pulmões. O tenente Pereira parecia confuso. Ele olhou para mim e para o general. Ele sabia que era errado. Você não pede a um oficial de alta patente para buscar bebidas como uma garçonete. Pai, eu sussurrei, meu rosto queimando. Há garçons para isso. Eu pedi para você fazer isso, meu pai disse. Sua voz subindo apenas o suficiente para o círculo ao redor ouvir. Vamos, pequena Lúcia, seja útil. Não fique aí parada parecendo dura. O senador riu. Alheio à disputa de poder, um gin tônica seria adorável, querida. Fiquei ali por um instante. Pude ver o tenente Pereira olhando para o chão, envergonhado por mim. Pude sentir os olhos dos outros oficiais, minha patente, minha experiência, meus sacrifícios. Todos foram despojados em segundos. Para ele, eu era apenas a empregada. Engoli a raiva que tinha gosto de bile. Sim, senhor. Caminhei até o bar. Minhas pernas pareciam pesadas. A caminhada da vergonha. Pedi as bebidas. O barman me deu um olhar simpático que piorou 10 vezes.
Levei as taças de cristal de volta pela sala, sentindo que cada passo era uma traição ao uniforme que eu usava. Entreguei ao senador a sua bebida, entreguei ao meu pai o seu uísque. Boa garota, meu pai disse, acariciando minha bochecha. Viu, não foi tão difícil. Eu me virei para sair, precisando de ar, precisando gritar. Mas meu pai agarrou meu cotovelo. Seu aperto não era paternal agora. Era doloroso. Ele me afastou do grupo, em direção a um recanto isolado perto da entrada da cozinha. Ele se inclinou perto. O cheiro de uísque caro em sua respiração era avassalador. A máscara do general benevolente havia desaparecido. Seus olhos eram frios, duros como pederneira. Eu vi aquele olhar em seus olhos. Ele sussurrou, sua voz um rosnado baixo. Nunca mais me envergonhe assim. Nunca mais hesite quando eu der uma ordem. Puxei meu braço. Você me humilhou na frente do meu subordinado. Humilhou você. Ele riu. Um som cruel e seco. Você não tem status a menos que eu lhe dê. Você acha que essas medalhas significam alguma coisa? Você acha que essa patente significa alguma coisa? Eu fiz ligações para você entrar na academia. Eu fiz ligações para manter seu registro limpo. Você é minha criação, Lúcia. Ele se inclinou mais perto, seu rosto a centímetros do meu. E lembre-se disto. Eu te criei. Eu posso te destruir. Eu posso arrancar essas folhas de carvalho do seu ombro com um telefonema. Então, saiba o seu lugar. Você é minha filha primeiro. Uma oficial em segundo. E só quando eu disser. Ele endireitou o paletó do smoking, alisou a gravata e a máscara voltou ao lugar. Agora vá arrumar seu rosto. Você parece emotiva, é indecoroso. Ele voltou para a festa, deixando-me parada sozinha nas sombras do corredor. Dirigi para casa em silêncio. Não liguei o rádio, não chorei. As lágrimas não vinham. Eu estava além da tristeza, eu estava em um lugar muito mais frio que a tristeza. Entrei no meu apartamento e fui direto para o banheiro. Liguei as luzes fortes do espelho. Olhei para mim mesma no espelho. Olhei para a mulher de uniforme azul, vi as marcas no meu braço onde ele me havia agarrado. Percebi algo naquele momento. Ele não apenas queria me controlar, ele queria me possuir. Ele acreditava que eu era propriedade dele, e enquanto eu buscasse a aprovação dele, enquanto eu jogasse pelas regras dele, eu era propriedade dele. Se você já teve suas conquistas arduamente conquistadas desconsideradas pelas pessoas que deveriam estar orgulhosas de você, por favor, clique no botão curtir e comente. Eu defino meu próprio valor abaixo. Vamos mostrar ao mundo que não somos definidos pela opinião de ninguém, exceto pela nossa própria. Desabotoei meu colarinho, tirei a jaqueta do uniforme e a pendurei cuidadosamente. Eu te criei, eu posso te destruir? Repeti suas palavras para a sala vazia. Não, pai, eu sussurrei para o meu reflexo. Você não me criou, a força aérea me criou, a guerra me criou, a dor me criou, e você não pode me destruir, porque você não pode destruir um fantasma. Na semana seguinte, seria o briefing estratégico em Brasília. Ele estaria lá, eu estaria lá. Lavei meu rosto com água fria. Quando levantei o olhar, a filha assustada havia sumido. Fantasma 13 me encarava de volta. Da próxima vez. Eu jurei. Não buscarei as bebidas. Da próxima vez, trarei a tempestade. Sente-se, Lúcia. Você é um zero. Não me envergonhe. A voz do meu pai ainda ecoava nas paredes da sala de briefing. A risada dos puxa-sacos, dos tenentes-coronéis e majores que construíram suas carreiras rindo das piadas do meu pai, ainda se espalhava pelo ar. Era o momento que eu temia a vida inteira, humilhação pública, a despojada da minha dignidade na frente das pessoas com quem eu servia. Mas algo estranho aconteceu. Eu não encolhi, não desmoronei, não olhei para os meus sapatos, nem pedi desculpas, nem fugi como o rato que ele queria que eu fosse. Senti calma. Era o tipo de calma que se sente pouco antes de apertar o gatilho. O mundo desacelerou. O ruído ambiente, o zumbido dos hacks de servidores, o farfalhar de papéis, as risadinhas desapareceram em um zumbido abafado. Fiquei de pé. Minha postura era perfeita. Meu queixo estava paralelo ao chão. Eu não olhei para meu pai. Olhei através dele. Meus olhos estavam fixos no fuzileiro naval, parado a 3 metros de distância. O coronel Marcos Rocha não riu. Ele não se moveu. Ele estava me encarando com uma intensidade que queimava mais quente que as luzes fluorescentes. Major,
Meu pai latiu. Seu rosto corando em um tom perigoso de roxo, ele deu um passo em minha direção, a mão levantada como se fosse atacar uma criança desobediente. Eu lhe dei uma ordem direta. Sente-se antes que eu mande a polícia do exército arrastá-la daqui por insubordinação. A sala ficou em silêncio mortal. A risada morreu instantaneamente. Ameaçar um oficial com a polícia do exército em um briefing era um passo longe demais. Mesmo para o general Mendes, o ar ficou pesado, carregado de uma eletricidade estática que fez os pelos dos meus braços se arrepiarem. Marcos Rocha se moveu. Ele não deu um passo em direção ao meu pai. Ele deu um passo entre nós. Ele virou as costas para o general. Uma quebra de protocolo tão flagrante que provocou um suspiro na primeira fila. Rocha olhou diretamente para mim. Major Mendes. Coronel, eu respondi. Minha voz firme, sem trair a adrenalina que inundava minhas veias, pedi um recurso específico. Rocha disse, sua voz baixa e perigosa. Disseram-me que o recurso estava nesta sala. Você está reivindicando essa identidade. Meu pai gaguejou atrás dele. Coronel, eu não sei que jogo você está jogando, mas minha filha é uma oficial de logística. Ela pede clipes de papel e agenda caminhões de combustível. Ela não é. Silêncio. Rocha rugiu. A palavra estalou como um chicote. Meu pai congelou. Sua boca aberta. Ninguém mandava Arthur Mendes ficar em silêncio. Não em sua própria base. Não em seu próprio reino. Rocha nem se virou. Ele manteve os olhos em mim. Estou lhe fazendo uma pergunta. Major, status e identificador. Era isso. O ponto sem retorno. Respirei fundo. Larguei a filha que limpava móveis de pátio. Larguei a garota que escondia fitas debaixo da cama. Fantasma 13, eu disse. O nome pairou no ar. Setor. Rocha perguntou. Sierra Tango. Eu respondi. Operação Hindu Kush. Vale da Morte. Vigilância para a equipe 6. Rocha assentiu. Sua expressão ilegível e seu nível de classificação. Fiz uma pausa por uma fração de segundo. Deixei meus olhos divagarem para meu pai, que estava ali, piscando rapidamente, o rosto uma máscara de confusão. Nível 5. Eu disse claramente. Yankee White. Programa de acesso especial. A reação foi imediata e catastrófica. A mão do meu pai, segurando seu copo de água, começou a tremer. A água transbordou da borda, pingando em seus sapatos polidos. Nível 5. Ele sabia o que aquilo significava. Todo oficial naquela sala sabia o que aquilo significava. Meu pai era um general de 3 estrelas. Ele tinha classificação de nível 3, top secret. Ele pensava que era Deus. Mas nível 5, isso era a estratosfera, isso era precisa saber tão alto que nem mesmo generais eram informados, a menos que fossem especificamente exigidos para a missão. Significava que eu me reportava às sombras. Significava que eu sabia coisas que o colocariam na prisão se eu as sussurrasse em seu ouvido. Isso é impossível. Meu pai gaguejou, sua voz perdendo todo o seu tom. Ele olhou ao redor da sala, desesperado por um aliado. Ela está mentindo. Ela está delirando. Ela trabalha no suprimento. Ele olhou para seu chefe de gabinete, um homem chamado Coronel Ribeiro. Diga a ele, Ribeiro. Diga a ele que ela é apenas uma burocrata. Mas o Coronel Ribeiro não estava olhando para o general. Ele estava olhando para mim, e pela primeira vez em 10 anos, ele não estava me olhando com pena. Ele estava me olhando com admiração. Senhor, Ribeiro disse baixinho, se ela conhece o designador Sierra Tango, não temos acesso a esses arquivos, isso é. Operações secretas. Meu pai se virou para mim, seus olhos arregalados, procurando pela criança que ele achava que possuía. Mas ela não estava lá. Lúcia, ele sussurrou. Você nunca me disse. Você nunca perguntou, eu disse. Você estava muito ocupado dizendo a todos que eu estava mochilando na Europa. Um murmúrio irrompeu na sala, 200 oficiais começaram a sussurrar de uma vez. Você ouviu isso, Fantasma 13? A atiradora de elite do Vale do Coringal, o general não sabia. Como ele poderia não saber que sua própria filha é uma operadora de nível 1? Ele a tratava como uma secretária. A percepção os atingiu como uma onda de choque. O homem que eles temiam, o homem que projetava uma imagem de poder onisciente, era um tolo em sua própria casa. Ele era o imperador sem roupas.
Marcos Rocha verificou o relógio. Ele havia terminado com o drama, ele tinha o que veio buscar. Temos uma aeronave girando na pista, Rocha disse para mim. Decolagem em 10 minutos. Tenho meu equipamento, eu disse. Está no porta-malas do meu carro. Equipe SP, pegue. Rocha ordenou. Temos uma equipe de extração esperando no Iêmen. Preciso de olhos no chão até às 6 horas. Sim, senhor. Saí da fila, passei pelos oficiais que haviam zombado de mim minutos antes. Eles encolheram as pernas, lutando para sair do meu caminho. Alguns deles até começaram a se levantar, uma reação instintiva à presença de uma guerreira superior. Cheguei ao corredor central. Meu pai estava bloqueando meu caminho, ele parecia menor agora. Seus ombros estavam curvados. A confiança que geralmente irradiava dele havia evaporado, deixando para trás um homem idoso e confuso, em um terno que de repente parecia muito grande para ele. Ele estendeu a mão, como se fosse agarrar meu braço para me puxar de volta para seu controle. Lúcia, espere. Precisamos discutir isso. Você não pode simplesmente ir embora. Eu proíbo. Não hesitei, não me afastei. Apenas parei e olhei para ele. Olhei para as rugas ao redor dos seus olhos. Olhei para o medo por trás de sua bravata. Por anos, eu quis gritar com ele. Eu quis ficar furiosa, listar cada injustiça, cada insulto, cada vez que ele me fez sentir pequena. Pensei que este momento pareceria vingança. Pensei que sentiria raiva, mas não senti. Senti pena. Ele havia passado a vida inteira construindo um santuário para si mesmo, perseguindo patente e status, convencido de que o poder vinha das estrelas em seu ombro. Ele havia perdido a grandeza que estava bem na sua frente. Ele havia me perdido. Você não tem autorização para discutir isso, general, eu disse suavemente. As palavras eram uma lâmina, mas as entreguei com a gentileza de uma enfermeira. Lúcia, sua voz falhou. Adeus, pai, eu disse. Aproveite sua reunião. Passei por ele. Caminhei em direção às pesadas portas duplas onde o coronel Rocha esperava. A luz brilhante do sol da Flórida entrava por fora, ofuscante e branca. Ao atravessar o limiar, ouvi o som de um copo se estilhaçando no chão. Não me virei. Saí do pesadelo com ar-condicionado e fui para a pista de pouso. O calor me atingiu, cheirando a combustível de aviação e liberdade. Os rotores de um helicóptero Black Hawk já estavam girando, cortando o ar, esperando para me levar a uma guerra onde as balas eram reais, mas os inimigos eram honestos. Eu havia terminado de lutar pela aprovação dele. Agora eu estava lutando pela minha vida, e pela primeira vez, gostava das minhas chances. As coordenadas não existiam em nenhum GPS civil. Estávamos em um local secreto escavado profundamente no terreno rochoso do Iêmen, em algum lugar ao norte das montanhas Hadramaut. O ar aqui era diferente do da Flórida. Não cheirava a cera de chão e café velho, cheirava a diesel, lixo queimando e o cheiro de ozônio de eletrônicos de alta voltagem. Sentei-me no Centro de Operações Táticas, COT, uma estrutura temporária reforçada com sacos de areia e chapas de Kevlar. O zumbido dos ventiladores de resfriamento dos racks de servidores era o único som constante. Na parede, um banco de monitores de alta definição mostrava imagens de drones, vistas granuladas e esverdeadas de uma aldeia a 5 quilômetros de distância. Eu não estava mais usando meu uniforme de gala, estava usando fardamento multicam, empoeirado e cheirando a suor. Meu cabelo estava trançado firmemente contra o meu couro cabeludo. À minha frente estava o instrumento do meu ofício, um Sheitakim 200 Intervention. Não era apenas um rifle, era uma certeza matemática. Ele disparava uma munição, 408, que podia permanecer supersônica a mais de 800 metros. Fantasma, uma voz crepitou no meu fone de ouvido. Era Marcos Rocha. Ele estava no chão, liderando um elemento SEAL de 4 homens através do labirinto de casas de adobe no vale abaixo. Estamos encurralados. Atirador no minarete. Setor 4. Você tem uma solução. Inclinei-me para a mira. Meu mundo se estreitou para um círculo de vidro. Encontrei o minarete. Vi a assinatura de calor do atirador inimigo. Ele era bom, tinha uma posição elevada e estava suprimindo a equipe de Rocha, impedindo-os de alcançar os reféns. A distância é de 400 metros, eu disse calmamente no microfone. 400 metros. Isso era mais de 1,5 km,
Na sala de briefing lá em Brasília, eu era a pequena Lúcia, a garota que buscava gin tônicas. Aqui, eu era Deus. Ninguém no COT perguntava quem era meu pai, ninguém se importava com meu gênero. Não se importavam se eu era bonita ou se deveria sorrir mais, se importavam com uma coisa. Eu conseguiria fazer os cálculos. O vento é de valor total, da esquerda para a direita, 8 milhas por hora. Murmurei para mim mesma, meus dedos ajustando as torres na mira. Clique, clique, clique. Eu tinha que levar tudo em conta. A umidade no ar, a temperatura do propelente na cartucho. Eu até tinha que calcular o efeito Coriolis, a rotação da Terra em si. A bala ficaria no ar por tempo suficiente para que o planeta literalmente girasse sob ela. Fantasma, estamos sob fogo pesado. A voz de Rocha estava tensa. Precisamos daquela janela aberta agora. Aguarde, eu disse. Meu pulso estava em 50 batimentos por minuto. Água gelada nas minhas veias. Afastei-me da mira por uma fração de segundo para verificar meu anemômetro. Ao fazer isso, meu telefone via satélite pessoal, que eu havia deixado no canto da mesa, zumbiu, iluminou o quarto escuro. Pai. 20 chamadas perdidas. Fiquei olhando para a tela. Ele estava bombardeando meu telefone. Não porque estivesse preocupado com minha segurança. Ele nem sabia onde eu estava. Ele não tinha autorização. Ele estava ligando porque estava em pânico. Ele estava ligando porque havia perdido o controle da narrativa. Ele provavelmente estava sentado em seu escritório na Flórida, percebendo que a garota da administração acabara de abandoná-lo com um operador de nível 1 e estava apavorado com o que eu poderia dizer. Por 33 anos, aquele telefone zumbindo havia sido uma coleira. Quando tocava, eu atendia. Quando ele mandava, eu obedecia. Olhei para a tela piscando. Então olhei para a transmissão do drone mostrando a equipe de Rocha encurralada atrás de uma parede desmoronada, sob fogo. Não havia escolha. Nunca realmente houve. Estendi a mão e pressionei o botão liga, desliga. Segurei-o até que a tela ficasse preta. Adeus, general. Senti um peso físico sair do meu peito. Eu não era a filha dele agora. Eu não era um Eva. Eu era Fantasma 13. Voltei para a mira. Solução definida. Eu disse. Vento 3 milissegundo para a esquerda. Elevação 120. Envie. Rocha ordenou. Eu expirei. Esperei a pausa natural entre os batimentos cardíacos. Apertei o gatilho. O recuo foi um coice de mula no ombro, mesmo com o quebra-chamas. O estampido suprimido foi um tec nítido que ecoou na pequena sala. Então, o peso. A essa distância, a bala tinha um tempo de voo de quase 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Na transmissão do drone, a assinatura de calor no minarete de repente se moveu para trás e desabou. Uma névoa rosada espirrou contra a antiga parede de pedra. Alvo abatido, eu relatei, minha voz monótona. A janela está aberta. Bom efeito no alvo, Rocha respondeu, movendo. Assisti na tela enquanto a equipe de Rocha invadia o prédio. Assisti enquanto arrastavam os 2 reféns para fora, um trabalhador humanitário e um jornalista, e os carregavam para o veículo de extração. Eu não comemorei. Não dei um high five no cara das comunicações ao meu lado. Apenas abri o ferrolho do meu rifle, ejetando a cápsula de latão vazia. Ela atingiu o chão com um tilintar metálico. Trabalho feito. 3 horas depois, a adrenalina havia desaparecido, substituída pela exaustão profunda e dolorosa que só o combate traz. Estávamos sentados na área de debriefing, sobre caixas de munição. Eu estava bebendo um energético quente e comendo pasta de amendoim de um pacote M. O coronel Rocha entrou. Ele ainda estava coberto pela poeira do vale. Caminhou até onde eu estava sentada. Não disse nada no início. Apenas me entregou um pedaço de papel. Era um rascunho do relatório pós-ação, APA, que ele estava enviando aos chefes de Estado-Maior Conjunto. Li a seção destacada. Objetivo alcançado com 0 baixas amigas. O sucesso da missão é diretamente atribuído ao apoio de precisão fornecido pelo ativo Fantasma 13. A Major Mendes demonstrou capacidade técnica superior e julgamento tático sob extrema pressão. Ela é o ativo mais valioso desta operação. Olhei para ele. Você não precisava escrever isso, eu disse. Rocha abriu uma lata de tabaco de mascar, enchendo o lábio. Não escrevi para ser gentil, Mendes. Escrevi porque é a verdade.
No meu mundo, você ganha o que merece. E hoje, você mereceu cada centímetro daquela águia na sua gola. Ele olhou para o meu telefone desligado, em cima da caixa ao meu lado. Tudo bem em casa? Ele perguntou. Ele sabia. Claro que sabia. Ele havia visto o show na sala de briefing. Está tranquilo, eu disse, olhando para a tela escura. Pela primeira vez na minha vida, está finalmente tranquilo. Bom, Roja disse, levantando-se. Mantenha assim. Você não consegue mirar se estiver olhando por cima do ombro. Eu o observei se afastar. Peguei a cápsula de latão vazia do chão, o projétil do tiro que o salvou, rolei-a entre os dedos. Era pesada? Era real? Meu pai podia ter suas medalhas. Ele podia ter seus coquetéis e seus senadores. Ele podia ter suas mentiras sobre a Europa. Eu tinha isso. Eu tinha a poeira, a matemática e o respeito de homens que não o davam de graça. Eu estava a 3,000 metros de casa, sentada em um quarto escuro no Iêmen, comendo pasta de amendoim processada, e pela primeira vez em 33 anos, não me senti uma decepção, senti-me uma soldado. Enquanto eu estava deitada na poeira de um vale no Iêmen, esperando um alvo mostrar a cara, uma guerra diferente estava sendo travada de volta em casa, na Flórida. Mas desta vez, eu não era quem estava sob fogo, nos militares. Existe uma rede de comunicação mais rápida que fibra óptica, mais abrangente que links de satélite e mais destrutiva que um ataque de drone. É chamada de rádio peão. Nosotros a chamamos de fofoca militar. E por 3 dias, o general Arthur Mendes foi o único tópico na frequência. Eu não estava lá para testemunhar, mas no mundo fechado das operações especiais, nada fica em segredo por muito tempo. Helena me contou, o gaúcho me contou. Até mesmo o tenente-coronel Ribeiro, meu comandante, direto no mundo visível, eventualmente me tocou as gravações. A história do incidente na sala de briefing não apenas saiu pela porta. Ela disparou, ela se moveu do anel e do Pentágono até a Academia dos Praças, onde os soldados de baixa patente levantavam pesos. A narrativa era brutal em sua simplicidade. O general não sabia. Para um homem cuja marca inteira foi construída sobre total consciência situacional e valores familiares, isso era uma sentença de morte. Os sussurros nos corredores não eram mais preenchidos com medo, eles eram preenchidos com ridículo. Ele tentou ordenar que um recurso de nível 1 se sentasse. Ele mandou um fantasma buscar café para ele. Como pode o homem comandar um comando estratégico se ele nem sabe o que sua própria filha faz para viver? A ilusão de sua onipotência havia se estilhaçado, mas meu pai, sendo o narcisista que era, não desistiu em silêncio. Ele tentou recuperar o controle da única maneira que conhecia, intimidando. No dia seguinte à minha implantação, ele fez a ligação. Mais tarde, ouvi a gravação no escritório do tenente-coronel Ribeiro. Foi uma aula magistral de desespero. A gravação começou com o tom agudo e agressivo de um homem acostumado a conseguir o que queria. Coronel Ribeiro, a voz do meu pai latiu pelo alto-falante. Quero o dossiê da Major Lúcia Mendes na minha mesa. Cópia impressa, sem rasuras, em 1 hora. A voz de Ribeiro estava calma, a voz de um homem que sabia que tinha a mão vencedora. General, o senhor sabe que não posso fazer isso. Com licença, meu père Trucu. Eu sou um general de 3 estrelas. Eu sou o comandante da base. Eu sou o pai dela. Não me cite protocolo, coronel. Quero ver o arquivo dela. Quero ver esta designação de fantasma. Quero saber quem a autorizou pelas minhas costas. Houve uma pausa na linha. Eu podia imaginar Ribeiro recostado em sua cadeira, olhando para o teto. Senhor, Ribeiro disse, sua voz diminuindo um tom, tornando-se mortalmente séria. A Major Mendes está atualmente designada para um programa de acesso especial sob a jurisdição do JSOC e da CIA. O arquivo dela é classificado como ultra-secreto SCI, com designador Yankee White, está trancado no SCF no Pentágono. Eu tenho classificação ultra-secreta, meu pai gritou. O desespero vazava em sua voz agora. Ele soava estridente. O senhor tem classificação de nível 3. General, Ribeiro o corrigiu. Fantasma 13 é um ativo de nível 5. O senhor não tem a necessidade de saber. O acesso é estritamente compartimentado.
A menos que o senhor tenha autorização atribuída do secretário de defesa ou do presidente, não posso lhe conceder acesso e, francamente, senhor, nem eu. Isso é insubordinação. Meu pai rugiu. Eu vou tirar suas estrelas, Ribeiro. Eu vou fazer você esfregar latrinas no Alasca. Eu te criei e eu posso. E então, o golpe final? Ribeiro o interrompeu. Ele não gritou. Ele falou com a fria precisão metálica de uma máquina. General Mendes, devo lembrá-lo que esta linha está sendo gravada para fins de segurança. Qualquer tentativa de coagir um subordinado a revelar informações classificadas sobre operativos clandestinos ativos é um crime sob a lei de espionagem. O senhor está me ordenando a cometer um crime, general, ou o senhor gostaria de encerrar esta chamada? Silêncio. Silêncio morto e pesado por 10 segundos. O único som na fita era a respiração pesada do meu pai. Ele estava encurralado. Ele era um homem que havia usado regras para esmagar outros durante toda a sua vida, e agora as regras haviam se voltado contra ele, e o mordido na garganta. Clique. Ele desligou. Mas a humilhação não terminou na privacidade de seu escritório. Ela se espalhou para o clube de oficiais, o CO, o mesmo lugar onde ele havia tentado me reduzir a uma garçonete apenas uma semana antes. Helena me descreveu a cena mais tarde. Era a hora do almoço, na quarta-feira após o incidente. Normalmente, quando o general Mendes entrava no clube de oficiais, era como o mar vermelho se abrindo. Oficiais se levantavam, conversas silenciavam, e uma fila de pessoas se formava para apertar sua mão, esperando que um pouco de seu poder lhes contagiasse. Naquela quarta-feira, ele entrou. Estava usando seu uniforme de gala, cada medalha polida, tentando projetar normalidade, caminhou até sua mesa habitual perto da janela. A mesa de poder. Mas a sala não silenciou, as conversas não pararam. As pessoas olharam, viram-no, e depois desviaram o olhar. Olharam para suas saladas, olharam para seus telefones, olharam para qualquer lugar, menos para ele. Não foi uma rejeição agressiva, foi algo muito pior. Foi indiferença misturada com vergonha alheia. Ele se sentou sozinho. Normalmente, um capitão ou um major correria para se juntar a ele, ansioso por um tempo de contato. Hoje, as cadeiras ao redor dele permaneceram vazias. Uma garçonete se aproximou, uma jovem, provavelmente da minha idade quando me alistei. Ela colocou um cardápio na frente dele. Apenas o sanduíche clube e um chá gelado, ele disse. Sua voz estava baixa. Sim, general. Ela disse, e se afastou rapidamente. Helena me disse que o observou do bar, observou o grande Arthur Mendes, o homem que afirmava criar pessoas, sentado em uma sala cheia de 200 oficiais, comendo um sanduíche em absoluto isolamento. Ele verificou o telefone, nenhuma mensagem, ele olhou ao redor da sala, nenhum contato visual. Pela primeira vez em 30 anos, ele era apenas um velho almoçando sozinho. O poder que ele pensava possuir, o poder do medo, o poder da reputação, havia evaporado no momento em que a verdade sobre mim veio à tona. Porque se ele não conseguia controlar sua própria filha, se ele não conseguia ver o fantasma vivendo sob seu próprio teto, então, ele não era um estrategista genial, ele era apenas um valentão que havia sido superado quando ouvi aquela história. Sentada na poeira do Iêmen, esperei sentir-me triunfante, esperei rir, mas não ri, apenas senti uma estranha sensação de fechamento. O karma não veio de eu gritar com ele, não veio de uma briga dramática, veio da verdade. Ele havia passado a vida tentando me diminuir para que ele pudesse se sentir grande. Agora o mundo sabia exatamente o quão grande eu era, e em comparação, o quão pequeno ele havia se tornado. A estátua havia caído, e ninguém se incomodou em ajudá-lo a juntar os pedaços. Nos encontramos em terreno neutro. Essa foi a primeira regra do confronto. Não em sua casa, onde as caixas de sombra de suas medalhas forravam as paredes como ícones religiosos. Não na base, onde o peso da patente e do protocolo sufocaria qualquer chance de honestidade. Nos encontramos em uma cafeteria em Ipanema, a 3 quarteirões da praia. Era uma terça-feira de manhã. 3 meses depois que saí da sala de briefing e entrei em um helicóptero Black Hawk, o ar-condicionado dentro da cafeteria estava congelante. Um contraste acentuado com o calor úmido do Rio de Janeiro lá fora. O ar cheirava a grãos torrados e leite queimado.
música folk indie tocava suavemente nos alto-falantes, competindo com o zumbido agressivo dos moedores de café expresso. Cheguei 5 minutos antes. A pontualidade era um hábito que eu não conseguia quebrar. Pedi um café preto, grande, sem açúcar, e encontrei uma mesa no canto de trás. Quando ele entrou, quase não o reconheci. O general Arthur Mendes sempre fora um homem de estrutura. Mesmo nos fins de semana, suas camisas eram engomadas, seus sapatos polidos e sua postura rígida o suficiente para calibrar um nível. O homem que atravessou as portas de vidro parecia um estranho. Ele estava usando uma camiseta polo bege que estava um pouco larga nos ombros e shorts caqui amassados. Não estava usando seus sapatos militares, estava usando mocassins. Sem o uniforme, sem as estrelas na gola para sustentá-lo, ele parecia pequeno. Parecia apenas mais um aposentado. Mais um pássaro da neve esperando o inverno passar. Ele me avistou e hesitou. Por um breve segundo, vi a vontade de recuar em seus olhos, mas ele se recompôs e caminhou até mim. Lúcia, ele disse. Sua voz não tinha o tom que eu estava acostumada. Estava arranhada, hesitante. Pai, eu assenti, gesticulando para a cadeira vazia. Ele se sentou pesadamente. Tinha um copo de papel na mão e começou a remover a manga de papelão, tira por tira. Era um tique nervoso que eu nunca tinha visto antes. Você parece em forma, ele disse, evitando meus olhos. A missão correu bem. Missão cumprida, eu disse. Conseguimos o alvo. Os reféns estão em casa. Certo. Bom, isso é bom. O silêncio se estendeu entre nós. Não era o silêncio confortável de 2 soldados, era o silêncio pesado e carregado de um campo minado. Ele tomou um gole de seu café e fez uma careta. Muito quente. Tudo está muito quente ultimamente. Ele colocou o copo na mesa e finalmente olhou para mim. Lúcia, sobre aquele dia em Brasília, lá vem, pensei, a justificativa, a mudança, eu não sabia. Ele começou, abrindo as mãos em um gesto de desamparo. Eu não tinha ideia de que você estava envolvida nesse nível de operações. Se eu soubesse... Se você soubesse o quê? Eu perguntei calmamente. Você teria me tratado com respeito. Você teria me escutado. Eu teria te protegido. Ele retrucou, um lampejo do velho general ressurgindo. Você tem alguma ideia de quão perigoso é esse mundo? Operações secretas, supervisão da CIA, é um moedor de carne, Lúcia. Eu te empurrei para a administração porque queria que você estivesse segura. Eu queria que você tivesse uma vida normal, um marido, filhos, domingos de folga. Ele se inclinou para a frente, os olhos implorando. Eu sou seu pai. Meu trabalho é mantê-la segura. Eu só queria o que era melhor para você. Era a defesa clássica. A oração do narcisista. Eu não fiz isso. E se fiz, não foi tão ruim. E se foi, fiz para o seu próprio bem. Eu olhei para ele, realmente olhei para ele, vi o medo por trás da bravata. Ele não estava apenas com medo pela minha segurança. Ele estava com medo de sua própria irrelevância. Ele estava com medo de que a filha que ele via como uma extensão de si mesmo tivesse desenvolvido um membro que ele não conseguia controlar. Pensei no Dr. Henry Cloud, pensei no livro sobre limites que Helena me havia dado anos atrás. Os limites nos definem. Eles definem o que sou eu e o que não sou eu. Um limite me mostra onde eu termino e outra pessoa começa. Por 33 anos, eu não tive limites. Eu era apenas um anexo do ego de Arthur Mendes. Não mais. Eu não gritei, não chorei, não listei suas falhas nem joguei o passado em seu rosto. Isso era o que uma criança faria. Coloquei minhas mãos espalmadas na mesa. Pai, eu disse. Minha voz era baixa, firme e absoluta. Ele parou de rasgar a manga do copo de café. Eu não sou uma criança que você precisa proteger, eu disse. Eu sou uma oficial de alta patente da Força Aérea Brasileira. Já matei homens que tentavam matar meus amigos. Já tomei decisões que salvaram vidas. Eu não preciso da sua proteção. Mas, deixe-me terminar. Eu o interrompi, mantendo seu olhar. Eu entendo que você pensa que estava ajudando, mas não estava. Você estava me apagando. Você tinha vergonha de quem eu era porque eu não me encaixava na imagem que você queria pintar para seus amigos, e ele abriu a boca para discutir. Mas o olhar nos meus olhos o deteve. Era o olhar fantasma, o olhar que dizia: alvo adquirido. Vamos ter um novo relacionamento, pai. Continuei.
ou não vamos ter relacionamento nenhum. Ele piscou, atordoado. Lúcia, não seja dramática. Somos família. Família não é passe livre para me desrespeitar, eu disse. Então aqui estão as regras. Esta é a nova base. Inclinei-me mais perto, garantindo que ele ouvisse cada sílaba. Número 1. Você nunca mais vai desconsiderar minha patente ou meu serviço em público. Número 2. Você nunca mais vai me chamar de pequena Lúcia ou me mandar buscar bebidas como uma serviçal. Número 3. Você não tem o direito de levar o crédito pelas minhas conquistas e você não tem o direito de mentir sobre elas para salvar a face. Respirei fundo. Esta era a parte mais difícil, a parte em que eu largava a necessidade de sua validação. Eu não preciso que você tenha orgulho de mim, pai. Eu disse, minha voz amolecendo apenas uma fração. Eu realmente não preciso. Eu tenho orgulho de mim mesma. O que eu preciso é que você me respeite como adulta, como igual. O barulho da cafeteria pareceu desaparecer. O moedor parou, a música indie silenciou. Meu pai ficou ali, congelado. Ele olhou para mim como se estivesse me vendo pela primeira vez. Ele procurou pela garotinha desesperada, que costumava esconder fitas debaixo da cama. Ele procurou pela adolescente que implorava por sua atenção na mesa de jantar. Elas haviam sumido. Sentada à sua frente estava uma mulher que não precisava dele. E essa percepção pareceu envelhecer, mais 5 anos bem diante dos meus olhos. Ele olhou para sua xícara de café agora desfiada e fria. Ele deu um longo e trêmulo suspiro. Ele começou. Sua voz falhando, ele pigarreou. Eu não percebi o quanto perdi. Não foi um pedido de desculpas completo, não foi uma confissão de culpa. Mas para um homem como Arthur Mendes, foi uma bandeira branca. Ele olhou para mim, a arrogância havia desaparecido, em seu lugar estava uma aceitação tranquila e resignada. Respeito, ele repetiu a palavra, saboreando-a. Ok, Lúcia. Ele assentiu, foi um aceno lento e deliberado. Uma saudação sem a mão. Ok. Eu ecoei, terminei meu café, estava frio e amargo, mas tinha gosto de vitória. Levantei-me. Tenho que voltar para a base. Temos um briefing às 14 horas. Ele se levantou também, por hábito. Certo, o dever chama. Houve um momento constrangedor em que um abraço poderia ter acontecido em um filme de romance. Mas isso não era um filme. Nós não nos abraçamos, não choramos. A distância entre nós ainda estava lá, vasta e cheia de velhas cicatrizes. Mas pelo menos agora havia uma ponte estreita e frágil construída sobre limites. Dirija com segurança, Major, ele disse. Eu fiz uma pausa. Ele me chamou de Major. Não, querida, não amor, Major. Você também, Arthur, eu disse. Eu não o chamei de pai. Não naquele momento, eu o chamei pelo nome, reconhecendo-o como um homem, falho e humano, assim como eu. Virei e saí do Starbucks, empurrei a porta e pisei no sol ofuscante da Flórida. O calor me envolveu, mas eu não me importei. Caminhei até meu carro, destranquei a porta e sentei no banco do motorista. Verifiquei o retrovisor. Pude vê-lo pela janela da cafeteria, sentado sozinho à mesa, olhando para a cadeira vazia onde eu estava. Engatei a marcha e parti. Eu não havia vencido uma guerra, não o havia destruído. Eu havia feito algo muito mais difícil. Eu havia redefinido os termos da paz, e pela primeira vez na minha vida, eu estava livre. O tempo nas Forças Armadas é medido em missões, em bases de serviço e no acúmulo lento e constante de cabelos grisalhos. 10 anos. Uma década havia se passado desde que saí daquela cafeteria em Ipanema, uma década desde que tracei uma linha na areia e desafiei meu pai a cruzar a LA. Hoje, o auditório da base aérea de Brasília estava lotado, o ar cheirava a cera de chão e lírios frescos. A bandeira do Brasil estava alta e imóvel no palco, a franja dourada capturando as luzes do teto. Eu estava no pódio, meu uniforme havia mudado. As folhas de carvalho douradas de major haviam sumido, substituídas pelas folhas de carvalho prateadas de tenente-coronel. Olhei para o mar de uniformes azuis. 200 rostos me olhavam de volta. Eles não me olhavam com medo, não me olhavam porque eram forçados a isso. Eles me olhavam com confiança. Eu era a comandante deles agora. Atenção às ordens. O ajudante latiu.
A sala ficou em posição de sentido. O som de 200 pares de botas batendo no chão em uníssono ecoou como um trovão. Não hesitei, não estufei o peito, apenas fiquei ali, respirando o momento. Meus olhos escanearam a primeira fila. Normalmente, esta era reservada para VIPs, para generais e senadores. Mas hoje, havia um velho sentado no assento de honra. Arthur Mendes tinha 70 anos agora. Ele não estava usando seu uniforme de gala. Havia se aposentado 5 anos antes. Estava usando um terno civil cinza-carvão que lhe caía um pouco frouxo. Seu cabelo, antes grisalho e bem cortado, agora estava completamente branco e ralo. Ele não era mais o deus da guerra. Era apenas um avô que jogava golfe às terças-feiras e reclamava da artrite. Ele não foi convidado a subir ao palco para prender minha patente. Eu havia escolhido a primeiro-sargento Helena Rodrigues. Agora aposentada e andando com uma bengala para fazer essa honra, foi uma escolha sutil, mas deliberada. A patente é conquistada nas trincheiras, não herdada pelo DNA, mas meu pai não parecia zangado, ele não parecia ofendido. Enquanto as mãos trêmulas de Helena prendiam a insígnia prateada em minha gola, olhei para ele. Ele estava chorando. Não eram lágrimas de crocodilo de um manipulador. Eram lágrimas silenciosas, rolando por bochechas que haviam perdido sua firmeza. Ele encontrou meu olhar e ofereceu um pequeno sorriso trêmulo. Era um sorriso triste, o sorriso de um homem que percebeu tarde demais que havia passado 30 anos apostando no cavalo errado, mas estava grato por ter permissão para ver a corrida terminar. Eu assenti para ele. Reconhecimento. Paz. Senhoras e senhores, eu disse no microfone, minha voz clara e firme, comando não é um privilégio, é um fardo, e é um fardo que carregarei por vocês, não sobre vocês. Eu não citei Sun Tzu, não citei Patton. Eu falei com eles como humanos. Eu os tratei com a dignidade que me foi negada quando eu era uma jovem oficial. Após a cerimônia, a fila de recepção se formou. Havia ponche e bolo. A atmosfera era leve. Meu pai ficou no fundo, segurando um copo de ponche de papel, observando-me interagir com a sala. Ele não tentou assumir o controle, não interrompeu. Permaneceu dentro dos limites que havíamos construído tijolo por tijolo nos últimos 10 anos. Uma jovem se aproximou de mim, era uma segundo-tenente recém-formada na academia. Seu uniforme era novo em folha, rígido e desconfortável. Ela parecia apavorada. Senhora, ela guinchou, Tenente Sara Guimarães, eu queria dar os parabéns. E eu sorri, lembrando da garota apavorada que eu costumava ser. Obrigada, tenente. Como você está se ajustando ao esquadrão? Ela hesitou, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. É difícil, senhora. Minha família, meu pai, é coronel da aeronáutica. Ele pensa que a Força Aérea é um ramo mole. Ele queria que eu fosse advogada militar. Ele diz que estou desperdiçando meu potencial na inteligência. Eu congelei. As palavras eram diferentes, mas a melodia era exatamente a mesma. O fantasma do passado ecoando na voz dessa jovem. Entreguei meu pedaço de bolo a um assistente e voltei minha atenção total para ela. Aproximei-me de seu espaço pessoal, não para intimidar, mas para proteger ela e lá. Tenente, olhe para mim. Eu disse com firmeza. Ela olhou para cima, os olhos arregalados. Vou lhe dizer algo que me levou 33 anos e muita dor para aprender. Eu disse, seu pai pode ter lhe dado seu nome, mas ele não tem o direito de escrever sua história. Ela piscou, surpresa com a intensidade da minha voz. Não deixe ninguém definir seu valor. Continuei. Nem seus inimigos, e certamente não seu sangue. Você não está aqui para ser o legado dele, você está aqui para construir o seu próprio. A jovem tenente se endireitou, foi sutil. Mas eu vi, uma faísca em seus olhos, uma mudança de peso, o início de uma espinha dorsal. Sim. Senhora, ela disse, e desta vez sua voz não guinchou. Continue, tenente-coronel. Continue, tenente. Enquanto ela se afastava, andando um pouco mais alta do que antes, uma citação de Maya Angelou me veio à mente. Foi algo que li durante aquelas longas e solitárias noites no Iêmen. Venho como mas represento 10.000. Eu não era mais apenas Lúcia, eu era a soma de todas as mulheres que foram mandadas sentar, eu era a voz de cada criança que foi dita que não era o suficiente, eu as representava.
A recepção diminuiu, a sala esvaziou, meu pai caminhou até mim, ele parecia cansado. Foi um bom discurso, Lúcia, ele disse suavemente. Obrigada, pai. Ele olhou para as folhas de carvalho prateadas nos meus ombros. Estendeu a mão, pairando-a por um momento. Depois acariciou meu braço desajeitadamente. Você as veste melhor do que eu. Foi o mais próximo que ele chegaria de dizer. Eu estava errado, e foi o suficiente. Você quer jantar? Ele perguntou. Mamãe está fazendo um assado de panela. Verifiquei o relógio. Não posso. Tenho um voo para pegar. Briefing, no Pentágono pela manhã. Ele assentiu, um lampejo de decepção em seus olhos. Mas ele o disfarçou rapidamente. Claro, o dever primeiro, eu entendo. Ligo para você no domingo, eu disse. Domingo. Ele repetiu. Ok. Ele se virou e caminhou em direção à saída, uma figura solitária em um grande salão. Eu o observei ir, sentindo uma pontada de tristeza, mas sem culpa. Eu o havia perdoado, mas não havia esquecido. O relacionamento estava curado, mas a cicatriz estaria sempre lá para me lembrar onde a linha do limite foi traçada. Virei e saí pela porta lateral. O sol da Virgínia atingiu meu rosto, quente e dourado. O céu acima de Langley era um azul penetrante e infinito, o tipo de céu que implorava para ser voado. Respirei fundo, enchendo meus pulmões com o ar da liberdade. Eu não era a pequena Lúcia, nem mesmo o fantasma 13+. Esse era um nome para as sombras, para uma mulher que tinha que esconder sua grandeza para sobreviver. Caminhei até meu carro, meus saltos clicando ritmicamente no pavimento. Eu não precisava me esconder. Eu não precisava desaparecer. Meu nome é Lúcia Mendes. Eu sou tenente-coronel da Força Aérea Brasileira. E pela primeira vez na minha vida, eu não estava fugindo de nada. Eu estava voando. Se há uma coisa que quero que você leve da minha jornada, é esta. Você detém a caneta da sua própria história de vida. Por anos, deixei meu pai segurar a caneta. Ele me escreveu como uma vítima, uma decepção e uma sombra. Mas no momento em que peguei aquela caneta de volta, percebi que não era nada disso. Eu era uma guerreira. Lembre-se que estabelecer limites com membros tóxicos da família não é um ato de ódio. É um ato de amor próprio radical. Você não precisa da permissão deles para ser grandiosa. Você não precisa da desculpa deles para seguir em frente. Seu valor não é um presente que eles lhe dão. É uma fortaleza que você constrói por si mesma. Agora quero ouvir de você. Todos nós temos um General Mendes em nossas vidas. Alguém que tentou nos manter pequenos para que eles pudessem se sentir grandes. Mas olhe para você. Você ainda está aqui. Você ainda está de pé. Se minha história ressoou com seu coração, por favor, clique no botão curtir. Isso ajuda outros fantasmas a encontrar esta mensagem de esperança. E nos comentários abaixo, quero que você faça uma declaração. Digite: eu sou a comandante, dona da minha vida, dona do meu futuro. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias reais de justiça e resiliência.